Bom dia! Bom dia ao nosso Café com Terapia, hoje de número 177. Eu sempre digo que é uma alegria, né? Chegar assim ao número 177, por exemplo, porque ele é um presente, né? É um presente poder chegar ao número 177 de lives aqui no Instagram. Bom dia, professora Cristina! Bom dia, Rejane Cabral! Que satisfação enorme ter vocês duas aqui assim, já iniciando a manhã do nosso Café com Terapia. É sempre, é como dizem os gaúchos, né, Rejane? É sempre tri bom e tri legal. Mas antes de começar aqui esse tema que é tão delicado, né, que é o tema das relações tóxicas que a gente vive e muitas vezes a gente vive sem perceber que está vivendo uma relação tóxica. Antes disso, eu quero dizer assim, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, eu não sei quem é a pessoa, mas ok. Renata, bom dia para você também. Então, eu recebi essa semana, aqui na minha nova residência, um presente, um mimo muito carinhoso que veio lá do Rio de Janeiro, lá de Petrópolis. Nunca mais eu tinha recebido nada pelos Correios, a não ser as minhas próprias encomendas, né? Ou os boletos bancários, enfim. E eis que chegou um envelope com um mimo muito lindinho que eu tenho que mostrar, eu tenho que pedir licença para vocês para mostrar, que vem assim, ó, eu abri, tinha o meu nome, né, tinha para a querida Carla Autuori de Lima, e aí vem assim, ó, um folhetinho do Museu Imperial, um guia de visitação, não tive tempo de olhar nada ainda, porque eu ainda estou tirando minha mudança das caixas, um leque comemorativo, olha que coisas lindas, um almanaque de Petrópolis, olha que coisa mais maravilhosa e divina, eu que amo a história. A professora que me presenteou entendeu e me conhece. E ainda este livro que é da dona Maria da Glória. A minha ignorância histórica não sabia nem da existência desta pessoa tão importante, filha de Dom Pedro I. Junto com tudo isso, esse lencinho que embrulha o meu pescoço nessa manhã de inverno. Gratidão, professora Cris. Que presente lindo. Que surpresa! A cada coisa que eu ia tirando do envelope, eu ia dando um suspiro de alegria. Então, olha, gratidão, Cris, gratidão pelos presentes. Amei todos eles. E final de semana, que é meu dia de folga, eu vou me deleitar com a leitura, viu? Então vamos lá, professora Cristina Ferreira. Gente, o Instagram da professora Cristina está cada vez mais lindo, está aqui no Instagram. Ela traz um momento de leitura, ela traz dicas, é maravilhoso. Prof.Cristina Ferreira no Instagram. Nós duas fazemos parte da equipe Conexão Elite 4K2. Aguardem, que já já vocês vão saber o que é esse grupo de Conexão Elite 4K2. Então, vamos lá. Está com a Kátia? Kátia, bom dia, Kátia. Olha aqui, Kátia, o presente que eu ganhei de aniversário vindo de Petrópolis, Rio de Janeiro, aí, cidade de vocês, né? Gratidão demais. Então vamos lá. Relações tóxicas, né? É um tema bastante delicado esse. Gente, hoje eu esqueci de mandar os aviãozinhos. Se vocês puderem enviar os aviãozinhos convidando as pessoas, eu agora não vou fazer mais, porque eu já usei meus primeiros 5 minutos para agradecer ao presente.
Então, assim, aquele postzinho que eu mandei, né, que eu enviei lá para quem faz parte do meu grupo do WhatsApp e do meu grupo do Telegram, já recebeu. E eu postei no Instagram. A frase ela é assim: não permita que as pessoas digam quem ou como você deve ser só porque você as ama. Isso é uma armadilha, a gente pode dizer assim, né? Ah, mas eu amo tanto essa pessoa, eu admiro tanto essa pessoa, que eu vou permitir que essa pessoa possa ficar dizendo que livros eu devo ler, que filmes são melhores, com quem eu devo me relacionar, qual o melhor trabalho para mim, e por aí vai. Então, são armadilhas que a gente se flagra e às vezes nem se flagra, né? São armadilhas em que a gente entra, em que a gente se permite entrar, muitas vezes pelo medo de ficar sozinha ou sozinho, pelo receio de não ser amada ou de não ser amado, e aí a gente vai aceitando esse tipo de relacionamento. Né? Quem nunca já passou por isso? Eu vou dizer para vocês que hoje, na idade que eu tenho, eu já consigo, e ainda como terapeuta também, né? Eu já consigo detectar fácil esse tipo de pessoas. E não é porque elas querem o nosso mal, mas é porque é a característica delas. E sendo a característica delas, sem elas se perceberem, elas se tornam tóxicas na relação. E a relação vai sendo minada por esse tipo de comportamento. E na maioria das vezes, quem é a vítima, né? A vítima da relação tóxica, dessa toxicidade toda, essa pessoa ela vai se sentindo cada vez menor, cada vez menos, cada vez, sabe, não conseguindo se impor ou se empoderar. Bom dia, arte oficial, que é a Dani, né? Dani sempre vai estar salvo no IGTV e também lá no YouTube, tá bom? Se você não me segue ainda, é o Libélula Constelação. Bom dia para todo mundo que entrou depois que eu comecei a minha fala. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos também. Então, são armadilhas essas que a gente entra. E por que a gente entra nessas armadilhas? Aí, eu quero, se você ficar até o final, eu quero que você me responda o que é que faz a gente entrar e aceitar ou atrair pessoas tóxicas para o nosso relacionamento. Seja ele relacionamento de afetivo, seja ele relacionamento de amizades, seja ele relacionamentos de trabalho, ou seja ele até relacionamentos dentro da própria família. Por que a gente aceita essa relação tóxica? Tá? Então é sobre isso que nós vamos conversar e debater hoje. Então não se esqueçam, essa live, esse café é uma live de debate. Então os primeiros 20 minutos a fala fica só comigo e em seguida eu abro para ler todos os comentários que vocês vão fazendo aqui durante a live, ok? Então vamos lá. Bom café para todo mundo. Bom, para quem não me conhece ainda, para quem não me viu ainda, eu sou a Carla Autori de Lima, professora aposentada e hoje terapeuta sistêmica de constelação familiar e também terapeuta sistêmica regular, semanalmente ou quinzenalmente, ok? E esse café acontece às segundas, quartas e sextas, e aos sábados, às 8 horas da manhã, eu ofereço uma meditação guiada. É bem bacana, dura uns 20 minutinhos só. Então vamos lá. Mas então, a partir dessa fala, né, o que é um relacionamento tóxico? O que seria isso? E aí eu busquei lá na internet e encontrei uma psicóloga que eu achei interessante o pensamento dela. O nome dela é Caroline Buzzarello. Tá lá, eu coloquei na postagem de hoje, se você tiver curiosidade de conhecê-la. Esse post que ela fez já é bem antiguinho,
Ele tá ali em 2018, mas é interessante mesmo assim, porque ela traz pontos, ela traz pontuações que são pertinentes demais para dentro desse assunto, né? Então, um relacionamento tóxico, ele envolve a tentativa de uma pessoa manipular, controlar e isolar a outra. Gente, quem que tá aqui que nunca viveu isso? E às vezes você vai escutar essa live e vai entender que você é a pessoa tóxica. Às vezes nós somos a pessoa que está tentando manipular um relacionamento. Então, fica até o final. Vamos escutar até o final o que essa live traz pra gente no dia de hoje, tá bom? Hoje é dia 23 de junho de 2021, com a entrada do inverno na segunda-feira, e eu aqui, ó, sem a segunda pele como eu usava no Rio Grande do Sul. Então, essa tentativa de manipular a outra pessoa, e lá na fotografia do post que eu coloquei hoje, são duas pessoas com a máscara de oxigênio, com uma poluição ali, uma fumaça, e uma outra pessoa que parece que é representada pelo homem, mas não é só o homem que produz essa relação tóxica. Nós, mulheres, muitas vezes, também fazemos isso. E essa pessoa representada pelo homem oferecendo uma flor. Olha como eu sou uma pessoa legal, mas eu te manipulo, mas eu te prendo, mas eu te aprisiono, né? Dentro dessa relação, porque eu já saquei, eu já percebi que você é uma pessoa carente, é uma pessoa que necessita de afeto. Então eu entendo que você precisa de uma pessoa como eu, com as minhas características. E aí eu vou e manipulo você. Então existem várias dicas, e eu vou falar mais aqui na frente, de pessoas com essas características, e às vezes somos nós. Eu vou repetir isso até o final. Às vezes somos nós essa pessoa, tá bom? Então vamos lá. Bom dia, Solange. É uma relação em que não existe vínculo de respeito. Sabe? Quando a outra pessoa não nos respeita. Mas em que uma pessoa manda e a outra é subjugada. O que é ser subjugada? Subjugada é levar alguém à sujeição, é dominar essa pessoa, é sujeitar essa pessoa. Pegando aqui o exemplo do presente que eu mostrei para vocês no início, que eu recebi da querida professora Cris Ferreira, esse período em que aqui os nativos no Brasil viviam, né, com a dominação de Portugal, os portugueses eles subjugaram os nativos que aqui viviam. Então isso é um maravilhoso exemplo, né? E você vê, essa memória a gente tem no nosso país Brasil já de muito tempo, desde o século XVI, a gente tem essa memória de subjugação. Então, se a gente não cuidar, a gente entra bonitinho nessa armadilha da subjugação sem se dar conta que está entrando nisso, né? Sim, Maurício, é muito triste essa sujeição, é muito triste mesmo. Porém, a gente vive, muitas vezes, nós somos a pessoa que estamos subjugando a outra. Né? Vamos ficar atentas e atentos. No entanto, eu coloco aqui, né, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, isto é feito de maneira silenciosa. Vou voltar lá no post que eu coloquei no Instagram hoje. Sabe, assim, tá todo mundo usando a máscara de oxigênio. A pessoa que está sendo subjugada, ela também está utilizando a máscara. A pessoa que subjuga também utiliza a máscara, mas olha, eu te aprisiono, eu vigio o seu celular, eu vigio tudo que você posta na internet, te critico tudo o que você faz, mas olha, ao final do dia eu te dou uma florzinha amarela, porque eu te amo tanto. Por isso que eu
quero ficar, continuar nessa relação contigo. O Maurício traz aqui, né? Vídeos feminicídios, exatamente, Maurício. Ótima observação. Os feminicídios estão aí. É uma doença, né? Que essa pessoa tem de acreditar que o relacionamento é de poder totalmente dela pessoa. E aí eu continuo aqui, somos subjugadas ou subjugados sem nos darmos conta, acreditando que a outra pessoa nos ama tanto que quer nos ajudar de qualquer maneira. Há muitos anos, não tantos muitos anos, recente, há uns 10 anos atrás, e eu tive um relacionamento de amizade que durou uns 20 anos, essa amizade. E que todo mundo dizia, nossa, mas vocês parecem irmãs fisicamente, né? Aí eu dizia, não, nós somos irmãs de alma, né, e tal. Então, assim, é uma pessoa, não é uma pessoa do mal, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que quer ajudar todo mundo, né? Mas a mim, essa pessoa, essa amizade, ela sem ela saber, ela queria sempre me colocar num lugar abaixo. Então, brincadeirinhas do tipo, a Carla não é do Rio de Janeiro, ela é de Janeiro, porque seriam os suburbanos, né? E aí colocava isso numa mesa de bar, e eu ria junto, e aceitava mesmo, porque eu sou suburbana. E qual é o problema de ser suburbano? Eu digo hoje, né? É a minha raiz. Só que eu aceitava. E por que eu aceitava? Só depois, com a terapia, que eu fui entender por que eu aceitava esse tipo de subjugação, né? E aí as coisas foram indo, até que essa pessoa me levou para Porto Alegre. Graças a ela, eu tenho gratidão, ela me levou para conhecer Porto Alegre. E aí a minha vida mudou, né? Só que qual foi a reação dela? Ao invés dela me parabenizar, a minha nova conquista, eu estava sendo contratada por uma das melhores escolas de Porto Alegre. Ao invés de ela me parabenizar pela minha conquista, ela fechou o senho. Ela se fechou. Ela reclamou de tudo até o último dia da viagem. E eu não consegui entender ainda. Passou um tempo para eu conseguir entender. Viva a terapia, viva a constelação familiar, que me fez acordar e entender que aquela relação era tóxica. E aí eu rompi a relação. E me libertei. E não quis nunca mais um relacionamento assim. Quando alguém se aproxima de mim para a amizade ou para relacionamento afetivo em que vai tentar me dominar de uma forma ruim, eu saio fora. Não precisamos. Nós não precisamos de relacionamentos assim. Mas eu volto a dizer, essa pessoa que viveu essa amizade comigo durante 20 anos foi muito importante para a minha vida. Até para eu me entender enquanto pessoa. E eu volto a dizer, ela é uma pessoa muito querida, viu? Todos gostam muito dela. E aí eu continuo aqui nas minhas anotações, que precisamos cuidar, nós precisamos ter muito cuidado. Na verdade, quem traz isso é a psicóloga Caroline Buzzarello. Ela traz assim, que precisamos cuidar para não pensar que qualquer pessoa é tóxica porque errou. Ué, todo mundo erra, né? Todos nós cometemos erros. E se todos nós cometemos erros, tá? O problema não é o erro, mas é a maneira como a pessoa define. Na verdade, o que define ela tóxica num relacionamento não é o erro, mas é a forma com o erro. Congelou um pouquinho agora, né? A imagem. Como é que essa pessoa lida com o erro? Você está vivendo um relacionamento, seja de amizade ou não, e essa pessoa ela não consegue assumir que ela errou na relação, fica já atenta. Você fica atenta ou atento. Passa a observar melhor essa pessoa, né? Por que essa pessoa não aceita que errou nessa determinada situação? E por aí podemos seguir mais, né?
Tem então alguns pontos importantes que eu coloquei aqui, trazido por essa psicóloga, e eu não coloquei todos, mas eu coloquei alguns, uns 6 ou 7, 6. 6 pontos importantes dentro de uma pessoa no relacionamento que tem características tóxicas, né? Então vamos lá. Número 1. Vou tomar aqui um gole do meu, não café e sim água, né? Mas agora com o inverno eu acho que vai passar a ser chá. Chá bem quentinho. Desculpa. Ponto 1. Desculpa mais uma vez. Engasguei com a água. Controlar a pessoa. Sabe, essas pessoas que ficam... Desculpa, de novo. Essas pessoas que ficam controlando a gente, baseado em ciúmes. Uma vez eu tive um relacionamento também afetivo, em que a pessoa não demonstrava ciúmes nenhum grãozinho de ciúmes. Mas, no entanto, estava sempre me vigiando do que eu postava no Facebook. Nessa data era só Facebook, não existia o Instagram ainda, né? Vigiava o que eu postava no Facebook, fazia críticas, ou a maneira como eu me vestia, ou com quem eu saía, e até mesmo o dinheiro que eu ganhava. Tava sempre ali assim, ó, vigiando de alguma maneira, né? Mas não dizia não sentir ciúmes, mas estava sempre de olho e checava a internet e me questionava, fazendo eu me sentir, eu entender que não existia privacidade entre nós dois, porque afinal de contas nós éramos um casal e um casal é um só. Gente, eu abomino isso, sabe? Porque eu particularmente, tá? Porque um casal, não é porque vive um relacionamento, tem que ser um só. Isso aí é uma história, nossa, que vem lá do século XVIII ou antes, quando a Igreja Católica precisou trazer o amor romântico, que não é isso que a gente pensa, né? Segundo a Regina Navarro, que eu até fiz um post de uma live dela. Não é, o amor romântico não não é entregar flores, mandar mensagenzinhas bonitas ao longo do dia, ou lembrar da data do aniversário do casamento, do namoro. O amor romântico não é isso. O amor romântico mesmo, no teor da história mesmo, ele vem dentro de uma dominação trazida por um sistema econômico, político e de poder do homem sobre a mulher. Ou dessa relação em que a igreja precisava dar um controle naquilo tudo, porque a coisa estava solta, estava muito solta, né? E aí precisava. E aí entrou o casamento com cerimônias, com vestidos de branco, para provar que a mulher era virgem no casamento, e por aí vai. Eu não sou historiadora, mas como eu falei no início dessa live, com os presentes que a professora Cristina me deu, né? Eu gosto de... Tudo que envolve a história eu gosto. A Rosantes comenta aqui, aprendendo, gratidão. Gratidão, erro. E a Renata Ferrari também traz, caramba, eu também estou aprendendo muito, que coisa boa. Então fiquem aqui até o final e vamos lá. E Marina, maravilhosa padeira de Porto Alegre, fala, tô amando esse assunto. É um assunto que é pertinente a todos nós, porque todos nós e todas nós vivemos relacionamentos tóxicos, sem nos darmos conta. E às vezes nós que provocamos essa toxicidade, né? Vamos lá então. O ponto 2, mandem os aviãozinhos convidando as pessoas para vir para a live também. O ponto 2, que seriam os xingamentos. Gente,
Comigo nunca aconteceu, né? Uma vez uma pessoa tentou, eu estava iniciando o namoro com ele ali em Porto Alegre, aí um dia eu via que ele gostava de beber, mas um dia ele tocou no meu interfone às 11 horas da noite, eu já estava deitada e eu levantei para recebê-lo e ele estava bêbado, querendo me levar para a rua. Vamos para a rua, vamos, a noite está linda. Eu falei para ele, né, eu acordo amanhã às 6 horas da manhã para dar aulas. Não faz sentido. Gente, eu sentada da minha cadeira e olhei nos olhos dele e disse, saia e nunca mais volte. Naquele momento eu já conseguia fazer isso porque eu já estava muito empoderada de mim. As constelações familiares já faziam parte da minha vida. Mas eu vejo às vezes acontecer nos relacionamentos, né? Os xingamentos. A pessoa te chama de idiota, de babaca, de doente, de burra, de ridícula ou coisas piores, com a intenção de fazer a outra pessoa se sentir mal, culpada e cair ainda mais no controle da pessoa tóxica. Pasmem, mas é isso. Agora, eu penso assim que você aceitar os xingamentos da outra pessoa, seja lá o tipo de xingamento que for. Às vezes é um xingamento sutil, tá? Às vezes nem vem tão forte assim com palavras de idiota, babaca, imbecil. Às vezes nem vem assim. Mas às vezes eles vêm de um jeito sutil e tão malicioso que a gente precisa ficar atenta e atento para esse tipo de xingamento, porque eles acontecem e eles minam a relação e eles minam a nossa cabeça e o nosso coração e a nossa alma. Minam muito e nos faz sentir cada vez mais aquela pessoa pequenininha, pequenininha. A gente vai diminuindo de tamanho, porque se sente, se acha, eu não vou usar aqui um termo, tem um termo bem que eu gosto de usar, né? Mas é ali a mosquinha do bandido, sabe? Aquele termo assim. A gente vai se sentindo assim. E por que a gente permite? Eu vou continuar fazendo essa pergunta, eu quero a tua resposta no final. Por que a gente se permite? Por que a gente deixa esse tipo de relacionamento na nossa vida? Tcharam! Vamos continuar a pensar. Número 3 que eu coloquei. Diminuir as nossas conquistas. Nossa, mas isso é uma das formas mais tóxicas, eu acho, sabe? Quer dizer, todas são, né? Mas quando a gente está num relacionamento em que a outra pessoa diminui as nossas conquistas, eu vivi isso. Congelou de novo, voltou. A internet ela não chegou aqui em casa ainda, o Wi-Fi, né? Tá chegando hoje. Então eu ainda estou em função do 4G, que parece que não está muito bom. Diminuir as nossas conquistas. Nossa Senhora. Eu lembro que uma determinada vez, não vou falar aqui o nome do relacionamento, mas eu estava, isso em 1993, aqui em Brasília. Eu estava assim, bombando com um projeto maravilhoso que eu tinha aqui, junto com uma outra amiga, chamado Mimo. O nome da marca era Mimo, coisa mais bonitinha. Eu sempre tive esse espírito empreendedor, né? A gente treinava babá. Naquela data ainda se usava muito esse serviço, né? Hoje as pessoas colocam nas creches. Mas a gente treinava as babás. Era um treinamento maravilhoso, com todo o conhecimento que eu tinha, e a minha amiga tinha também, da educação infantil. E aí a gente treinava as babás, e aí, sabe, a coisa assim, bombou. Eu fui manchete do Correio Brasiliense umas 3 vezes. A Rede Globo me chamou umas 3 vezes para entrevista ao vivo. O meu telefone não parava de tocar das pessoas querendo contratar o serviço. Era assim, eu fui crescendo tão grande, e uma mulher crescendo tão grande, como que o homem dá conta? Aquele homem que vivia comigo não deu conta. E ao invés dele se unir a mim para eu conseguir mais e mais conquistas, o que ele fez? Ele disse assim, a conta de telefone está vindo um absurdo de alta, tem que parar com isso agora.
E aí, claro que o nosso relacionamento foi minando, 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 afundou. E aí a separação aconteceu. Claro que esse não foi o único motivo, né? Um outro relacionamento também que eu tive, essa amiga mesmo, né? Ao invés dela falar assim, que bacana, você foi contratada para uma das melhores escolas em Porto Alegre. Como eu tô feliz por você? Não, ela fechou sem. Como assim? Até então ela era professora do ensino médio, era ela e eu era professora do jardim de infância na época, né? E de repente eu me licenciei em filosofia e de repente estava sendo conquistada. Entende o que eu estou querendo dizer? A diminuir as nossas. Quando a gente está num relacionamento em que a outra pessoa diminui as nossas conquistas, fique atenta. Ou fique atento. Atenção. Porque a pessoa com quem a gente se relaciona é para agregar, não é para nos diminuir. É para ficar feliz com as nossas conquistas. E sempre, lembra, o dar e o receber, sempre um vai estar dando um pouquinho mais. Da outra vez é o outro que dá um pouquinho mais. E aí vai indo. A gente vai tentando ter um equilíbrio. O equilíbrio total num relacionamento ele não existe. Senão ele está estagnado e tende a falir. Mas é sempre aqui, ó. A balança, ela vai estar sempre tentando o equilíbrio, né? Deixa eu ver aqui a pergunta da Solange. Qual é o 2? Permitir te menosprezar? Clareia mais essa pergunta, amada. Não ficou claro para mim, tá bom? Então vamos lá. Número 4. Número 4. Vem assim, maximizar o problema do outro. Nossa. Sabe, às vezes assim, Marina, eu concordo com você. Tem um tanto de inveja aí sim, mas no fundo dessa inveja, principalmente se é um relacionamento de casal hétero, em que o homem ele carrega, o homem traz em si essa memória ancestral de gerações atrás de que é o homem que tem que ser o provedor da família. Então, quando ele percebe que a sua companheira está conseguindo sair daquele lugar da mulher submissa, que também é uma memória que a gente traz de outras gerações, quando esse homem, deixa eu pegar meus bonequinhos, né? Eles hoje estão aqui do meu lado, consegui tirar da caixa. Quando a gente quando esse homem, vamos dizer que porque esse aqui tá de roupinha florida, mas não quer dizer nada, né? Vamos dizer que na relacionamento, o homem ele traz, é inconsciente, ele traz o sentimento de que ele tem que ser o provedor. E a mulher traz no inconsciente, de gerações bem passadas, de que ela tem que ficar no lugar de submissão. Então o homem, e esse homem que eu me relacionava era bem moderno, é um homem bem moderno. Mas ele não deu conta de ver que eu estava brilhando muito mais do que ele naquele momento. Era aquele momento. Imagina, né? Além de eu ser a mãe dos filhos, ele, né, tava, não se via. Se eu falar com ele isso hoje, se eu comentar, estou procurando aqui um apoio para esses bonequinhos. Se eu falar com ele isso hoje, ele não vai aceitar jamais. Porque está lá no inconsciente essa memória, entende? Então, vocês homens, trazem no inconsciente de vocês de que vocês têm que ser os provedores. E que nós, mulheres, precisamos estar no lugar de submissão. E isso eu estou falando num relacionamento de casal hétero. De casal homossexual, eu não sei. Eu não sei dizer aqui como que é essa relação. E aí tem que ver qual é a bagagem que cada um traz na sua memória. Tá bom? Tá, Marina, então tem sim, tem um tanto de inveja, mas tem também um tanto desse sentimento de que eu tenho que ser o provedor. Isso num relacionamento de casal hétero. Ok?
A Solange fala, você está número 4. Qual é o 2? Ah, o 2 são xingamentos. Os xingamentos, Solange. Sabe, os xingamentos que a gente vai recebendo os xingamentos da outra pessoa, às vezes são xingamentos sutis e que nos diminuem, nos colocam para baixo, né? Nas camadas da sociedade em que as pessoas não têm muito trato para falar umas com as outras, elas abrem mesmo o verbo, né? E chamam a outra pessoa de idiota, de burra, de imbecil, de incapaz, mas se mantém no relacionamento. Continua ali no relacionamento, mas fica xingando o outro. Quando é uma camada da sociedade de mais fino trato, nossa, isso é pior, eu acho. Porque faz o xingamento de um jeito sutil em que a outra pessoa vai sendo minada sem se dar conta de que a outra pessoa está colocando ela para baixo. Eu acho o segundo exemplo pior, sabe? Ok, Solange? Então vamos lá. O número 4, então, é maximizar o problema do outro, né? Que foi esse que eu acabei de falar. Tem um outro exemplo que eu coloquei aqui, que é um exemplo também que a gente pode, que é utilizado nos relacionamentos. De novo, vou falar, não é só de relacionamento afetivo, mas de relacionamento de amizades ou de trabalho. Isso também acontece. Que essa pessoa gosta muito de comer, é uma comilona. Eu sou uma comilona. Hoje eu tô bem menos. Mas eu sempre gostei muito de comer. Se a pessoa gosta muito de comer, mas a pessoa se sente mal porque gosta muito de comer. Isso não acontecia comigo, não. Eu sempre me senti bem. Mas a pessoa se sente mal, se ela tá obesa, né? E aí aquela outra pessoa, seja o parceiro, ou a parceira, ou a amizade, que fala? Fala assim pra ela, eu adoro sair com você pra comer, porque como você adora comer, você sabe sempre escolher o melhor lugar, sabendo que a outra pessoa vai se sentir mal com aquilo. E aí a outra pessoa fala, é mesmo, eu adoro ir ali naquele restaurante, porque tem ali uma massa maravilhosa, então vamos lá para comer. Mas lá, internamente, no inconsciente da pessoa, ela se sente mal, porque, puxa vida, eu não consigo modificar isso em mim. Ou então também essa amizade que eu tive, né? Sempre que eu falava, nossa, eu tô com fome, queria comer alguma coisa, ela dizia assim pra mim, não é fome, isso é ansiedade. Controla a sua ansiedade. E eu me sentia mal por sentir fome. Olha como que a gente deixa, olha como que a gente permite que façam isso com a gente. A gente permite que façam isso com a gente. Permite sim. Permite que a outra pessoa nos impeça de ser o que realmente somos. Se a outra pessoa não nos aceita do jeito que a gente é, então, tchau, né? Porque eu gosto de ser como eu sou. Claro que, exceto situações em que são prejudiciais à saúde da pessoa, como, por exemplo, o uso de drogas. As drogas lícitas são as piores, né? Que é o cigarro, a bebida alcoólica, ou então se a pessoa tem diabetes e não pode comer determinadas coisas. Mas aí como é que a gente pode tratar essa pessoa? De um jeito mais carinhoso. Quem sabe, meu bem, olha, em função do seu diabetes, que tal se a gente comer só um pouquinho da massa, mas comer mais legumes e mais saladas, porque eu te amo tanto, né? Quem sabe se a gente não muda a maneira de falar com a pessoa, ao invés de jogar em cima da pessoa algo que a faça se sentir mal e culpada por aquilo. Mais uma dica, maximizar o problema do outro é também uma maneira tóxica de se relacionar. A Rô Santos está dizendo aqui, que live maravilhosa, Carla! Amada, vocês que me inspiram, eu sempre digo isso. Então, alguém já sabe por que a gente aceita esse tipo de relacionamento tóxico?
Tchan, 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 tchan. Vamos lá, estamos chegando ao final e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Ó, aqui já começou a esquentar. E o tratamento de silêncio? E o tratamento de silêncio? Gente, isso é horrível. É horrível, né? Sabe assim, horas e dias sem trocar uma palavra com a outra pessoa para punir por algo que a pessoa fez. Eu também já vivi isso. Meu Deus do céu. Que coisa horrível. Professora Cristina, é isso aí. Vamos chegar lá. Carência e medo de solidão, baixa autoestima, isso aí. Eu vou congelar aqui, ó, na fala da professora Cristina, para a gente não perder essa fala aqui, né? Deixa aqui, deixa aqui. E o Maurício fala, boa live mesmo, que maravilhoso que vocês estão gostando. Então vamos lá. Horas a fio sem falar com a pessoa. Eu vivi um relacionamento assim. E eu aceitava. Nessa data eu ainda não estava nos estudos da terapia, ainda não estava nos estudos da constelação familiar. E aí eu sofri na mão dessa pessoa. Sofri. E ele também sofreu comigo, né? Porque eu tinha esse sentimento de ciúme muito forte. Mas olha só. Vou te punir por esse comportamento que você teve, e aí não vou dar bom dia, não vou dar boa tarde, não vou dar boa noite. Ainda bem que ele morava em outra casa, né? Porque senão eu teria me matado, eu acho. Ele fez uma viagem. Ele viajou para a Europa, era a viagem dos sonhos dele. Com a ex-mulher e a filha. Eu tive um ataque, né? Eu tive um ataque de ciúmes. Não vou entrar nesse caso, nesse assunto agora, propriamente. Mas o que ele fez comigo? Lá em Paris, não se comunicou comigo um só dia. Não mandou uma foto. Eu mandei e-mail. E ele respondeu, não quero falar contigo. Ele inverteu o jogo, né? E eu continuei me mantendo. No final de 40 e tantos dias, ele me chegou na porta da minha casa com um presente de Paris e tal. E a gente reatou o namoro. Por que eu aceitei? Por quê? Aí vem aqui aos comentários da professora Cris, né? Baixa autoestima, sim. Medo de perder essa pessoa que finalmente eu tinha encontrado e que combinava tanto comigo a nível cultural, de estilo de vida. O medo de ficar sozinha meu era tão grande que eu aceitei o comportamento tóxico dele. É claro, hoje a gente é super amigo, a gente terminou o namoro, mas a gente é super amigo. E eu hoje, com a visão sistêmica, eu consigo entender que é como ele consegue ser. Mas por que eu aceitei? Durou 2 anos e meio esse namoro. Todas as vezes que eu cometia algo que ele não gostava, ele silenciava. Ficava 2 semanas sem falar comigo. E eu ficava assim, igual um cachorrinho. Querendo ele de volta. Por quê? Por quê, meu Deus? Vou ler mais o último que eu anotei para então ler os comentários de vocês, viu? Maravilhosos comentários, professora Cristina e do Maurício também. Não li aqui abaixo ainda, vamos ver. Críticas disfarçadas de elogios. Nossa! Olha só como é sutil, gente. Olha como é sutil a toxicidade, né? Nos relacionamentos. Eu sei que você é boa ou bom, mas não é o suficiente para conseguir determinada coisa, né? Sabe assim? Você vai lá e fala, nossa, mas quem sabe, vamos dizer eu, né? Terapeuta agora, puxa vida, eu vou abrir uma lojinha, uma salinha, vou deixar tudo muito bonitinho para quando a pandemia acabar eu poder receber os meus clientes presencialmente. Aí a outra pessoa vem e fala, nossa, é verdade, nossa, é maravilhoso. Você é boa mesmo, mas será, hein, que você não vai perder dinheiro de aluguel
de salinha? Será que realmente, hein, você vai conseguir lotar a sua agenda? Gente, isso é tão comum, as pessoas minam, ao invés de dar a mão pra gente e falar, vamos junto, vamos lá, vai, aluga sim, o mês que você não conseguir pagar o aluguel todo eu te ajudo, mas vamos. Tô toda arrepiada aqui agora, não é de frio, é porque é difícil encontrar uma parceria assim, né? Uma parceria que vai dar a mão pra gente. E é claro que quando a gente já está no relacionamento há muito tempo, e agora que vocês aqui olha, já têm esse olhar, essa visão sistêmica para o mundo e para a vida, a gente vai conseguindo também ver por que a outra pessoa age assim com a gente. E aí, quem sabe, a gente alerta essa pessoa. Não vai virar para ela e falar, você é um relacionamento tóxico para mim. Às vezes essa pessoa nem sabe que... Você vê lá, vou voltar lá no post que eu fiz na foto. As duas pessoas com a máscara de oxigênio. Porque tanto a pessoa que comete essas ações é tóxica, quanto a pessoa que aceita também é tóxica. Porque ela alimenta a toxicidade da outra. Olha só que loucura isso, né? Mas vamos lá então, as respostas. Eu estou perguntando para quem chegou depois, eu estou perguntando desde o início. Se você ficar comigo até o final para me responder por que a gente aceita relacionamentos tóxicos. Vamos lá. A professora Cristina então fala baixa autoestima. O Maurício fala pode ser porque não se confia em si mesmo, insegurança. Sim, também. Baixa autoestima, insegurança. E por que a gente está insegura ou inseguro? Por que a gente tem esse sentimento de insegurança? E aí a gente abre uma constelação familiar ou faz uma outra terapia e aí vai entender que a gente está em lealdade às memórias ancestrais de tanta insegurança, de tanto que os nossos ancestrais viveram. Se a gente tem então uma descendência, né? Nós somos descendentes de quem foi escravizado, de quem sofreu escravização. A gente tem na nossa memória da alma, na memória da alma dessa família, sabe que cada família tem uma alma, né? A memória da alma dessa família traz essa subjugação, traz o sofrimento de ter sido escravizado, de ter sido torturado, ou torturada, eu que sou filha de um pai comunista, né? Apesar dele ter sido militar, porque ele gostava das forças aéreas, ele gostava muito, mas ele não conseguia aceitar aquele tipo de imposição, porque na verdade ele era um artista plástico, né? Mas eu trago em mim, eu nasci no ano do golpe militar, então eu trago nas minhas memórias as inseguranças das torturas. Injustiça para mim dói na minha alma. Doía hoje com o Ho'oponopono, já não dói tanto mais, né? Mas então assim, essas coisas contribuem muito. É isso, Solange, insegurança e baixa autoestima, isso aí. A Rô Santos fala, eu não conseguiria passar por esse silêncio não. Rô, eu passei sofrendo. Te digo, chorava. E aí eu pensava em mim, olhava a história de vida dele e pensava, ok, é o que ele consegue ser. Mas por que eu teria que ter aceito, né? Eu fixei aqui o da Cris, né? Carência e medo da solidão. Rô, jornalista, entrou, seja bem-vinda. A Rô Santos comenta ainda, a gente aceita por medo de perder, por carência, etc. É isso aí. Medo de perder a pessoa. Quer dizer, perder a pessoa, mas ganhando a nossa plenitude. Ganhando o nosso... esse ser que nós somos, né? De que somos pessoas maravilhosas. A gente não pode esquecer que somos centelhinhas divinas.
Se somos centelinas divinas, nós podemos sim ter o empoderamento da pessoa maravilhosa que a gente é. Porque atrás da gente tem toda a força e coragem ancestral da linhagem paterna e da linhagem materna. Tudo que eles sofreram para a gente poder estar aqui hoje, agora, vivendo essa maravilha que é ter um teto para morar, uma cama quentinha para dormir no inverno. Por causa deles. A gente tem sempre que lembrar disso. E aí, essa carência vai diminuindo, essa insegurança vai diminuindo, porque nós estamos já preenchidos do papai e da mamãe. Biologicamente isso já é comprovado, somos 50% um e 50% o outro. Então nós já somos preenchidos. Não precisamos de ninguém mais para nos preencher. E quando nós nos sentimos pessoas empoderadas de nós mesmas, pessoas, né, tanto homem quanto mulher, nós vamos ter conseguir mostrar e oferecer para outra pessoa segurança também. Isso mesmo. Ixi, Cris, agora eu não sei mais tirar o fixado aqui do seu, deixa pra lá. Maurício solta um bah gaúcho aqui, né? A Lucilei fala: bom dia, como me identifiquei com muitos comentários. Esse meu é paulista, né, Lucilei? Você é de São Paulo? Sim, a gente se identifica assim porque todo mundo passa por isso, todos nós. Eu acho que não tem um ser nesse planeta, a não ser aqueles bem iluminados, né? Aqueles que já transcenderam. Mas nós, humanos não, humanos maravilhosos que nós somos. A gente tem os nossos emaranhamentos com ancestrais. Não dá para negar isso. E aí a gente vai se identificar sim e vai viver isso tudo sim. A Rô fala: eu sou dessas que bota a pessoa pra cima no máximo. Vamos lá! Eu não tenho dúvida, Rô, que você é dessas pessoas. Eu também. Eu sou daquelas que o quê? Quer montar uma creperia? Vambora, eu ajudo. Quer que eu seja garçonete? Vamos lá, regaça as mangas. Eu ajudo você, também sou dessas, Rô. Eu acho que esse sangue que a gente carrega, né, de botar o outro pra cima, porque é o que a gente quer que façam conosco, né? De botar a gente pra cima, né, Rô? Isso aí. Letícia Ferreira fala: medo e culpa. Sim. Essas duas palavras também. Medo, culpa. Medo e culpa. Gente, o medo... medo de quê? De ficar sozinha. Medo de não ser aceita. Medo de não se sentir pertencente, né? Então isso ajuda a gente a aceitar esse tipo de relacionamento. E a culpa, né? A culpa, ai, será? É verdade, é mesmo. Eu tô fazendo tudo errado. Então eu vou... E essa pessoa tá certa, né? Tipo isso, né? Letícia, isso aí. Maurício fala: grande pai. Grande pai. Eu que quero entender isso aqui. A Carol, deve ser Carol, medo da incerteza. Por isso se permanece muito tempo em lugares incômodos, comodidades incômodas. Você é da língua espanhola? Pessoa, eu não estou conseguindo ver, eu acredito que sim, né? Medo de incertezas, isso, né? De permanecer muito tempo em lugares incômodos, comodidades incômodas. Isso, a gente fica tão acomodada, né, nesse lugar do menosprezo, de estar tão... Ok, é assim que essa pessoa me aceita, porque essa pessoa coloca a gente tão para baixo que aí, puxa vida, eu sou tão ruim e essa pessoa ainda me aceita. Então eu fico aqui acomodada neste lugar. Até que a gente, acorda, vai para terapia e diz: não. Isso eu não quero mais. Este lugar eu não aceito mais. Isso, gratidão. Maurício fala: que bom este comodidades incômodas. Bom pensar sobre. É isso aí, comodidades incômodas.
são incômodas, né? Claro que incomoda. É bom demais pensar nisso. Senão, pessoas, a gente fica acomodada ou acomodado no lugar, nesse lugar aí, e outra, se coloca aí no lugar da vítima, que é outra situação difícil e que ajuda que o relacionamento tóxico se fortaleça, né? Renata fala, live maravilhosa, Renatinha, gratidão amada, temos consulta hoje, né, querida? Infelizmente terei que sair, beijos a todos, beijos pra você. Ah, da Argentina, olha só, é porque não tá aqui no meu quarto. Mas eu tenho um quadro, um post que eu tô escolhendo aonde que eu vou colocar ele, que eu comprei quando eu fui na Argentina. Fui à Argentina, né? Que é um post lindo, que são várias portas escrito Puertas. Lindo demais. Seja muito bem-vinda, viu? Viva, o Maurício gostou da sua presença. Então tá, pessoas amadas. 1 hora, quase 1 hora de live. Amei os comentários de vocês, amei a interação. E é isso, o nosso café é debate. Eu não posso falar sozinha. Preciso muito da interação de vocês, viu? Então, gratidão enorme pela presença. Divulguem essa live. Eu vou subir com ela pro YouTube. Não sei por que fala subir, mas enfim, vou levá-la pro YouTube mais tarde. Divulguem, vou postar depois do YouTube lá no grupo do WhatsApp. Se você não faz parte ainda, clica lá na minha bio. O mês de junho ainda estou com vagas essa semana para atendimento. Tem sempre uma vaguinha para você. Eu sempre encontro uma vaguinha para você na minha agenda, tá bom? Então, mais uma vez, eu não apenas ofereço a constelação sistêmica familiar, como também uma terapia de 3 encontros, em que nós primeiro acessamos a criança ferida e magoada que todos nós temos, e também depois com o intervalo de uma semana em que eu vou te acompanhando, a gente encontra a tua pessoa adolescente, cheia de mágoas, cheia de feridas, e depois de uma semana a gente então encontra a sua pessoa adulta. Também ofereço essa terapia, assim como também eu ofereço a terapia de encontros semanais ou quinzenais. Clica lá na minha bio, vem interagir mais comigo e se quiser conversar comigo, me chama, tá bom? Maurício fala aqui um upload para o YouTube. Muito obrigada, Maurício. Tem que ir aprendendo essa linguagem. Essa pessoa que é Corazon de... Ai... Traduz para mim, Maurício. Obrigado! Amo o Brasil e sua gente. Viajo sempre a Arraial do Cabo. Que maravilhoso, Arraial do Cabo. Que lindo! Tá bom, então. Eu não sei se você é um homem ou uma mulher, mas seja uma pessoa muito bem-vinda aqui no nosso café. Sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. Foi a Cristina que me convidou. Essa Cristina amada, trazendo convidados incríveis. Então, bom almoço para vocês e até sexta-feira, ok? Não perdemos muita coisa não, Maurício, tá? Estamos aqui agora só nos agradecimentos. Tá bom, então? Até sexta-feira. Sexta-feira é o dia de tirar dúvidas, não só sobre a constelação familiar ou sobre qualquer momento que você esteja vivendo e gostaria de um papo aqui com a terapeuta, ok? É uma mulher e é psicóloga. Gratidão, coisa boa. Amo as psicólogas, as pessoas psicólogas. Tchauzinho, até sexta-feira.